É isso aí, galerinha. Professor Daniel Oliveira, professor de Química aqui com vocês. E hoje nós vamos aprender fenômenos, substâncias e misturas. Vem comigo! Esse conhecimento básico de fenômenos, substâncias e misturas, todo mundo tem que saber. Por quê? Pela recorrência desse assunto dentro da prova do Enem. Não é um assunto difícil, é um assunto que você consegue levar na boa e você vai aprender todos os detalhes agora. Fenômeno. O que nós chamamos de fenômeno? Primeiro vamos voltar um pouquinho. Meu filho, lembra o que é matéria? Lembra? Deixa eu relembrar para ti. Tudo que tiver massa e ocupar o lugar no espaço, a gente classifica como matéria. Daniel, o pincel é matéria? Sim. Tem massa, ocupa o lugar no espaço, é matéria. Beleza? Daniel, uma folha de papel é matéria? Sim. Tem massa, ocupa o lugar no espaço, é matéria. Só que essa matéria, ela pode sofrer uma transformação. A matéria pode sofrer uma transformação. E quando essa matéria sofre essa transformação, você passa a ter a classificação de fenômeno. Show de bola? Tá beleza? Então vem mais, vem para cá, que tem mais coisas, olha. Dificilmente eles vão pedir apenas para você identificar que tem fenômeno ou não. Na verdade, eles vão pedir para que você classifique os fenômenos. Daniel, é difícil? Claro que não é. Vem comigo. Funciona assim. Um fenômeno ele pode ser classificado como um fenômeno físico. Beleza? Tranquilo? E um fenômeno ele pode ser classificado como um fenômeno químico. Aí você vai perguntar, Daniel, e como é que eu vou saber que o fenômeno é físico ou químico? É bem simples. Você vai fazer o seguinte, depois da transformação, sua pergunta vai ser, eu formo alguma coisa nova? Eu formo alguma coisa nova? Por exemplo, vamos imaginar que você vai pegar uma folha de papel. Aí você vai rasgar essa folha de papel. Deixou de ser papel? Claro que não. Então, como você não formou nada novo, o teu fenômeno ele é físico. Uma pedra de gelo começa a derreter, certo? O que é gelo? Água no estado sólido. Quando o gelo derrete, o que é que meu filho tem? Diz, vai. Água no estado líquido. Deixou de ser água? Claro que não. Então, mais uma vez, você tem um exemplo de um fenômeno físico. Daniel, diz para mim então, quando que o fenômeno ele vai ser químico? Meu filho, é bem simples. É quando você forma alguma coisa nova. Quer um exemplo? Qualquer queima que você fizer, qualquer queima que você imaginar no teu dia a dia, você está diante de um fenômeno químico. Pega uma folha de papel e queima. Você não tem mais papel. Bacana? Então, bem ali você tem um fenômeno químico. Show de bola? Por exemplo, às vezes você vai chegar em determinada... Você vai chegar, por exemplo, numa mangueira. E você vai pegar uma manga. Só que essa manga, ela não está madura. A gente diz que aquela manga ainda está como? Como é que a gente chama aqui? Diz que a manga está de vez. Certo? E aí o que a gente faz? A gente pega aquela manga. Quais são os termos que a gente diz aqui? Vai, a gente pega aquela manga e bota para quê? Para abafar, não é assim que a gente fala? Não é? Já lembra o que eu estou falando, né? E meu filho, olha só. Quando você pega aquela manga e coloca para abafar, aquela manga ela vai amadurecer. Certo? E esse amadurecimento dessa manga, você tem um fenômeno classificado como fenômeno químico. Por quê? Porque quando aquela manga está amadurecendo, eu tenho, por exemplo, ácidos ali que estão se transformando em açúcar. Então, eu tenho transformação de nova substância dentro daquela estrutura. Perfeito? Então, o amadurecimento de um fruto é um fenômeno químico. Gente, uma peça de ferro. Vou pegar uma peça de ferro e vai deixar exposta ao ambiente. Imagina uma região litorânea e uma peça de ferro. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com aquele ferro? Diz para mim. Ah, ele vai enferrujar? Pois é. Esse enferrujar é a oxidação do ferro. Ou seja, o ferro
está se transformando em uma outra substância. Ele está virando um óxido hidratado ali. Então, como você tem transformação ou formação de uma nova substância, você tem um fenômeno químico. Perfeito? Tranquilo? Tá comigo, não tá? Então vem que tem mais. Vem que tem mais. Quando a gente fala de fenômeno físico, a gente trabalha muito as mudanças de estado físico da matéria. Mudanças de estado físico da matéria. E o que meu filho tem aqui? Quais são os estados da matéria? Gente, não vamos aprofundar tanto não. Meu filho tem aqui, ó, sólido, líquido, gasoso. Perfeito? Daniel, tem mais do que 3? Tem. Mas a gente vai se limitar apenas nesses 3. Perfeito? Uma pedra de gelo. Água no estado sólido. Certo? Só que esse gelo, só que essa água no estado sólido, ela simplesmente pode ir para o estado líquido. Tranquilo? Às vezes você preparou um sorvete, né? Você pegou um suco, depois de tomar aquele suco, você botou uma parte no congelador para fazer um sorvete. Você quer tomar um sorvete. Bacana? E aí depois que você pega aquele sorvete, você às vezes percebe que ele está bem rígido, está bem duro. Que a gente vai já falar um pouco sobre essa história de dureza, que é um termo equivocado que a gente usa. Você vai perceber o seguinte, você vai perceber que depois de um tempo, se você deixar exposto ao ambiente, aquela pedra de gelo, aquele sorvete, aquele sólido, ele começa a se transformar em líquido. Tranquilo? É o que a gente diz, olha, tá derretendo. Já ouviu, né? Já deve ter visto isso aí várias vezes. Ouvido alguém falar, ó, tá derretendo. Derreter, na verdade, para ficar mais bonitinho, gente, é sofrer fusão. Mas vamos lembrar, para poder derreter, para poder sofrer fusão, eu preciso ganhar calor. Por isso que você pega a pedra de gelo, por exemplo, lá do congelador da tua casa, e quando você tira ela do congelador, ela começa a derreter. Por quê? Porque quando você vai do sólido para o líquido, ou seja, quando começa a sofrer fusão, você precisou ganhar calor. Bacana, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Meu filho pode também ir do estado líquido para o estado gasoso. Daniel, e qual seria essa classificação? Deixa eu te contar. Meu filho vai chamar de vaporização. A vaporização é quando o líquido passa para o estado gasoso. Show de bola? Mas essa passagem, vem para cá, essa passagem, ela pode acontecer bem devagar, seria uma passagem lenta. Essa passagem pode ser uma passagem rápida, ou essa passagem pode ser uma passagem muito rápida. Daniel disse para mim, se for uma passagem lenta, quer saber mesmo? Então vem. Se for uma passagem lenta, nós classificamos aquela passagem como uma evaporação. Por exemplo, esse copo com água que você está bebendo agora, olha para ele, olha para ele. Essa água que está ali, ela está evaporando. Tranquilo? Porque é uma característica daquele líquido. Não, Daniel, eu peguei uma panela com água e eu vou cozinhar um ovo. Vou pegar a panela, encher de água, vou colocar um ovo lá dentro. Quando você esquenta, depois de um tempo, tu não percebe que aquela água começa a ficar num estado bem turbulento, lembra disso? Bacana? Então, bem ali, você já não tem uma evaporação. Meu filho já tem uma ebulição. Daniel, não gosta de ovo cozido. Não gosta? Tu gosta de quê, meu filho? Daniel prefere ele frito. Bacana? Terminou de fritar o ovo. Pegou a frigideira, colocou debaixo da torneira. Caiu uma gota. Tu não escutou um tsh, lembra, né? Tsh. Meu povo, quando tu está estudando aquela zoada, a passagem do líquido para o gasoso está sendo muito rápido. É uma passagem muito rápida. E aí meu filho já tem o que nós chamamos de calefação. Calefação. Ok? Beleza? Show de bola, tá comigo? Não te perde não, não te perde não que tem mais. Meu filho pode ir do estado gasoso para o estado líquido. Meu filho pode voltar. Lembrando que todas as vezes que você estiver indo, você precisa absorver calor.
Toda vez que tu estiver indo, tu precisa absorver calor. Tem por que tu está botando esse endo? Porque endotérmico quer dizer que você está absorvendo energia. Perfeito? Beleza até aqui, certinho? Meu filho tem agora o gasoso vindo para o estado líquido. Aí, gato, gata, todo mundo que está comigo, você pode ter uma condensação. Vou botar bem aqui no cantinho. Ou você pode ter ainda uma liquefação. Daniel, geralmente a gente usa o quê? Deixa eu te contar. Quando a gente estiver falando de condensação, a gente usa mais para vapor. Quando a gente estiver falando de liquefação, a gente usa mais para gás, que são diferentes. Embora gás e vapor estejam dentro desse estado, têm características diferentes. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Tem mais. Se todas as vezes que você vai do sólido até o gasoso, você ganha calor, você absorve calor. Se você estiver voltando, meu filho tem que fazer o contrário. Qual seria o contrário? Daniel disse para mim, vou te contar. Você libera calor. Perfeito? E Daniel, estou curioso. E se eu tiver o estado líquido querendo vir para o estado sólido, dá para fazer isso? Tá. É quando tu quer congelar alguma coisa. É quando você quer solidificar alguma coisa. Solidificação. Que também é um processo que você vai liberar calor. Também é um processo exotérmico. Perfeito? Meu filho entendeu legal? A gente foi do sólido até o gasoso. Agora nós voltamos. Todo mundo tem que dominar essas mudanças de estado. Daniel, diz para mim. Eu posso ir do sólido direto para o gasoso? Pode. Por exemplo, bolinha de naftalina. Já ouviu falar de gelo seco? Já? O que é o gelo seco? Dióxido de carbono no estado sólido. Que vai passar para quê? Direto para o estado gasoso. Ei, não perde a próxima aula. Te vejo lá.